6 meses se passaram depois do primeiro vídeo. Antes de mais nada, bem-vindos à minha casa, à sala de estar da minha casa, ao nosso encontro de hoje, a nossa conversa descontraída. Alguns assuntos, eles precisam ser maturados ao longo do tempo. A minha intenção, o meu propósito já esclarecido no primeiro vídeo, não era um engajamento, não era número de seguidores. Se isso acontecer, vai ser bem-vindo, vai ser legal, né? Mais gente escutando esse meu universo, ao qual eu convido cada um de vocês para fazerem parte. A minha percepção de mundo, que vem mudando muito, que já não é mais aquela Andréia de 2, 3 anos. Junto com a maturação, também vem a maturidade dessa Andréia. E quis, dado momento, certo momento da vida, quis compartilhar com vocês muito mais do que receber. Então, neste momento é importante eu transpor para vocês esse meu universo, de alguma forma, se for benéfico para vocês, como foi benéfico e é benéfico para mim, ouvir tantas pessoas que me trazem respostas, me trouxeram e me trazem respostas daquelas incógnitas que eram minhas, daquelas dúvidas que surgem da vida, do cotidiano e que a gente vai ouvindo o que vem de fora, a gente incorpora na nossa vida, na nossa experiência e de certa forma a gente vai criando um repertório interno, vai criando uma musculatura de alma com tudo isso que a gente vive e que a gente recebe do compartilhamento das outras pessoas. Então, se foi tão benéfico para mim, eu não acho que é legal e nem interessante eu guardar tanta coisa que tem aqui. A gente vive num momento agora com tanta tribulação e que às vezes ouvir uma palavra que a gente não pensou até então, uma nova perspectiva sobre aquilo que a gente sempre ouviu, daquilo que a gente sempre viu e que de repente se descortina, tira a argamassa dos ouvidos, tira a argila que estava tapando os nossos ouvidos, tira os véus dos nossos olhos, tecidos nos nossos olhos, muitas vezes tecidos por nós mesmos. Então, essa abertura, essa clarificação que vem sendo tão benéfica para o meu crescimento, eu achei necessário nesse momento transpor. Então, algumas coisas precisam estar prontas, que nada começa acabado, né? A gente vive num processo, nós somos um processo, sucessivos ciclos, mas nesse momento é o que eu enxergo, né? O que a Andréia enxerga da vida, o que eu consigo, o que eu tenho capacidade agora de traduzir do mundo com relação a esse ponto específico que eu já vou começar a expor para vocês. Antes de mais nada, eu estava pensando e eu achei bem interessante, bem legal fazer uma retrospectiva, né? 6 meses se passaram do meu primeiro vídeo, eu tive feedback de muitas pessoas, grande maioria positivo. E lá naquele momento eu achei muito interessante, foi mesmo. Só que o foco era que eu tinha que exercitar, tinha que me ouvir. E eu resolvi fazer um vídeo de qualquer forma. Fiz o vídeo com o celular quebrado, celular sem memória, no meu escritório, eu não estava produzida, não tinha uma maquiagem. Na verdade, eu não tinha escrito era nada. Aquilo foi fluindo e eu falei. E no começo das minhas postagens, quando eu discriminei o vídeo, eu coloquei, né, que era somente eu e as minhas palavras. E eu achei que era realmente sobre o perfeccionismo. Não, eu preciso quebrar isso, porque isso me trava de vez em quando. Independente do que eu falasse, desde que eu falasse, era o importante. Então, a Andréia podia fazer o vídeo maquiada, como eu tô hoje, não tão produzida, mas maquiada. Podia fazer o vídeo de uma maneira muito arcaica, segurando o celular, ou eu podia fazer só um áudio, desde que eu proferisse algumas palavras que precisam sair de mim. Porque algumas coisas acontecem na vida com a gente, para outras coisas acontecerem pela gente, através da gente. E não sei se faz sentido para você, e não vou nominar também, né? Mas a vida nos capacita para algumas coisas para poder capacitar através da gente, né? Caso contrário, a gente não teria um motivo para se edificar,
Esse é o amadurecimento natural. Isso me deu uma liberdade muito grande. Até poderia falar nesse vídeo sobre a liberdade, que é algo que descortinou, que é algo que realmente a liberdade é aquilo que liberta. E foi muito benéfico, porque eu falei, não é sobre mim, é sobre as palavras que precisam sair através de mim, que precisam ecoar nesse mundo. Então, pouco importa como eu faço, realmente sou eu e as palavras. E o que sou eu? Hoje eu já sei o que eu sou, independente de como eu estou. E eu vou falar disso no próximo vídeo, porque hoje, nesse momento, como eu disse também lá no primeiro vídeo, eu vou falar sobre o amor. Eu vou realmente falar sobre o amor. O que eu entendo sobre o amor. O que eu compreendo, o que eu internalizei de experiência, o que eu criei como memória de vivência, porque é só assim que as coisas fazem sentido. Quando a gente vive algo, cria memória sobre aquilo, é quando começa a fazer sentido. E aí o nosso repertório de interpretação e de compreensão da vida a partir daquilo que se estabeleceu na gente é algo completamente diferente. Né? Por isso que a gente fala que a gente descobre novos mundos, a gente se descobre diferente quando a gente possui algumas vivências, algumas experiências muito felizes ou muito tristes, mas que de alguma forma abalam nossa estrutura. Um assunto tão clichê, né? O que é o amor? O amor tenta ser explicado desde os primórdios. E normalmente a gente imagina que o amor é algo que vem de alguma coisa ou de alguma pessoa. Por quê? Porque é aquela experiência que a gente teve com o amor. Então a gente cria associações. Tudo nessa vida a gente cria associações, porque é familiar pra gente. Então a gente busca numa memória algo para explicar aquilo que às vezes a gente não consegue entender. E quando eu disse agora há pouco que era sobre a Andréia e as palavras, é sobre a Andréia, o que é a Andréia. O que eu sou independe de como eu estou. A mesma coisa o amor. Como explicar o amor se cada um tem a sua forma de interpretar, tem a sua própria experiência? E nesse sentido eu quero alargar um pouquinho a nossa perspectiva sobre isso. O amor é aquilo que eu sou, em essência, em centelha. É aquilo que você é, em essência. E tudo que a gente conhece, tudo que está à nossa volta, existe. E qual é a diferença daquilo que é para aquilo que existe? Acontece que o que é eterno é vivo, é eterno, é constante. E aquilo que existe é efêmero. Aquilo que existe acaba. Tem um começo, um meio e um fim. E o amor é algo que ecoa para todo sempre. Quando a gente descobre isso, é muito bom. Porque a gente entende que a gente não vai conseguir explicar em palavras. Que é inefável. É aquilo que é eterno. A nossa capacidade limitada, a nossa capacidade restrita não consegue acessar esse tipo de informação. Eu busquei isso de uma forma com que o nosso cognitivo, né, com que a nossa percepção consiga traduzir. Nesse sentido, o que é o amor, se não uma linguagem? Sim, é uma linguagem. A gente não usa a linguagem para quê? A gente usa a linguagem para se comunicar. A gente usa a linguagem para se conectar uns com os outros. E dessa linguagem é muito incrível, né? Não quero dar uma aula didática, eu quero ter uma conversa. Mas quando a gente estuda algo sobre a linguagem, a responsabilidade daquele que emite, do emissor da mensagem, é se fazer entender. Então, como algo tão grandioso, tão universal, tão eterno, pode se fazer entender numa mente que ainda somos nós, nossas consciências, tão limitadas desse jeito. Né? Como que ele se faz entender? Por vezes, a gente precisa ouvir para enxergar. A gente ouve, né? Vamos pensar nessa linguagem, alguém fala, a gente ouve para poder enxergar. Então, como eu disse lá do nosso cognitivo, portanto,
O amor é uma linguagem que tem que ser ouvida para ser enxergada, sentida através da experiência que nos renova. Ó. Então, tudo isso que eu expliquei é para chegar até aqui, né? Nós falamos para nos conectar com as outras pessoas, né? Nós falamos para poder nos comunicar, já que o amor é uma linguagem universal, todos nós vamos entender, né? Então, é uma linguagem que precisa ser ouvida, precisa ser captada, tá? Para poder nós enxergarmos sobre uma nova perspectiva de experiência, criar uma nova experiência para fazer sentido no nosso cognitivo e a gente sentir a renovação. O que é renovação? A respiração. Respiração é uma renovação. Para de respirar, a gente morre. Então, a gente se renova todo o tempo. E o porquê que eu disse isso para quem não entendeu ainda, eu vou traduzir, né? O amor, ele é percebido por nós, aquele emissor que precisa se fazer entender dentro de um universo limitado, ele precisa entrar no nosso universo e nós entendemos tudo aquilo que a gente consegue perceber. E como que a gente percebe, se não pelos 5 sentidos? A fala, a audição, a visão, o tato e o olfato. Então, algo tão grandioso pode sim ser traduzido através dos nossos 5 sentidos. Então, a gente pode dizer que o amor é o nosso 6º sentido? Eu diria mais. Eu diria que o amor é o sentido. O amor é o princípio do princípio. Tudo é amor. Andréia, mas existe coisas ruins nesse mundo, existe maldade. É só uma questão de dosagem. O que existe é o amor. Menos amor, agressão, violência, mais amor, benevolência e misericórdia. Entenderam? Não existe escuridão. A física está aí. Não existe escuridão, só existe luz. A potência reduzida da luz gera as sombras. Paradoxos que são verdadeiros milagres se a gente conseguir enxergar sobre os nossos outros olhos do sentido. Então, se o amor é o princípio do princípio, ele é um 6º sentido, André, dos outros 5. Tanta gente fala que é. Eu diria que o amor é o sentido. É ele que liga todos os outros sentidos. E não no sentido de sentir, no sentido de direção. Olha que incrível! Uma única palavra que pode ter 2 significados. Os nossos 5 sentidos são grudados, são conectados através de um outro sentido que não é de sentir, que não é de perceber, mas é um sentido de direção. Para onde a gente vai, onde a gente vem, qual é o nosso papel no mundo. Não é mesmo? Não é só precisar estabelecer uma meta da onde eu quero chegar. Da onde que eu vim? Da onde começou tudo isso? Qual que é o meu propósito agora? E aonde que isso vai levar? Né? E é só o amor, que é algo eterno, imutável, vivo, constante, a única coisa constante e que adapta todo o resto quando necessário, a sua conveniência, né? Então, Andréia, o amor gruda tudo. Mas qual é a finalidade de grudar tudo? A gente começa amando a nós mesmos. Nós amamos a nós mesmos para amarmos o mundo através dos nossos sentidos, para amarmos Deus. Nós traduzimos o mundo através de nós mesmos. Nós amamos o mundo através de nós mesmos.
né? Ai, Andréia, mas é amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E qual é o maior mandamento? Amar a Deus. E como a gente ama a Deus se nós não amamos o próximo? E como nós não expandimos no próximo, não conseguimos espelhar no próximo, exercitar no próximo aquilo que nós não temos. Então, nós traduzimos o mundo através de nós mesmos, a gente expande para o mundo através. E, gente, olha aqui, é uma coisa incrível. Não é que isso parece com alguma coisa? Com o pulsar do nosso coração, que não retém nada para si. O amor começa com nos amar. E isso não tem nada a ver com aquelas culpas que a gente carrega, tem a ver com algo muito maior. As retificações são importantes, claro que são. As chancelas morais são muito importantes e elas têm que ser retificadas, mas será que é só isso? Será que é só isso? Ou aquilo que está dentro de nós precisa emergir para o mundo? A gente precisa trazer mais clareza, mais luz dentro daquela escuridão, que é só uma potência que precisa ser calibrada dentro de nós. Mas tem algum ônus, né? Já me perguntaram isso. É tudo tão lindo, mas é tão lindo assim. Eu posso dizer com propriedade. Não é nada pessoal. Esse é o fluxo da vida, né? Algumas coisas dependem e são méritos, outras coisas são graças e misericórdias que são derramadas do céu. Mas não tem nada a ver com a Andréia que conhece esse amor. Mas por uma fagulha, foi algo muito específico. Foi um dia, foi um segundo que esse amor que eu tô tentando explicar, não sei nem se eu tô conseguindo, mas esse amor passou por mim numa fração de segundo tão rápida que chegou a mudar minha estrutura molecular. É algo que eu tive que aprender a interpretar o mundo de uma outra forma. Tudo que eu enxergo a partir de então é algo diferente, não tem nada a ver com a Andréia. É mais ou menos assim. Vamos pensar que existe um quadro, existe um pintor que vai desenvolver essa obra. E ele pinta, primeiro ele desenha, depois ele pinta, ele começa a pintar um lugar, outro lugar, dá os retoques. Acabou a obra. Mas ela não está finalizada, porque ela precisa secar. Nós somos os pontinhos que são secos dentro dessa obra, que é uma coisa só. E eu secando, mesmo que o meu do lado não esteja seco, a gente tem um progresso. Porque através de mim eu posso ir secando, 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 secando. O que estava ali do lado não estava tão seco, eu me junto a ele. Eu que já estava seca, a gente divide as temperaturas, né? E a gente vai secando. E aquele que eu já sequei, que ajudei o outro a secar, é assim. A visão desse amor que eu estou tentando falar para vocês é algo integrado ao todo, né? Andréia, mas eu não mereço ser amada. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou abrir algo para vocês. Foi na minha maior miséria, no meu estado de consciência, da minha condição humana, que não tem nada a ver com essa condição de quem eu sou, na minha condição humana, daquele exato momento que eu encontrei a misericórdia de Deus. Porque quem é mãe e quem é pai aqui vai também entender, e eu vou buscar algumas analogias para ficar de fácil interpretação. Quando a gente repreende um filho, a gente não deixa de amar esse filho. Nada muda a condição dele de filho. A gente vai continuar amando, nada muda. O que a gente pode não concordar é com as atitudes desse filho, né? A gente não repreende o filho, ou ao nosso amor materno, paterno, com relação ao filho, nunca vai mudar. Normalmente, amor de pai e mãe é algo muito grandioso. É o que a gente tem de mais próximo de renúncia, de concessões, que é muito mais perto daquilo que eu estou tentando explicar para você. Então, a gente repreende a atitude do filho, a gente não repreende o filho em si. Então, quando eu entendi isso,
que no meu momento de maior miséria, eu fui amada. Eu me senti amada, eu me senti agraciada e eu senti que essa misericórdia passou por mim muito rapidamente. Eu me transformei, não vou falar que é mudança, porque quando a gente muda, a gente tira de um lugar e passa para o outro. Ocorre uma metamorfose na gente. E como o quadro não é nada pessoal, esse quadro precisa secar. E algumas pecinhas são importantes para serem secas dentro desse contexto, e um secando o outro secando até a obra estar pronta.